Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é a Lei do Cordeiro, parte 1. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar para todas as pessoas, nações e línguas a tua verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A Lei do Cordeiro, parte 1. Aí está. Os 10 mandamentos. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagens de escultura. O terceiro, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, e o sétimo descansarás. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. O nono, não cobiçarás a casa do próximo. E o décimo, não cobiçarás a mulher do próximo. Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. Seguiu a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, é a terceira mensagem angélica. É a terceira mensagem essa daí. É o terceiro anjo para a igreja. Essa terceira mensagem é ligada ao terceiro selo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Cavaleiro Preto. O primeiro é da Igreja Remanescente, o segundo anjo, a segunda mensagem é da Igreja Protestante Apóstata, do Cavaleiro Vermelho, e do Cavaleiro Preto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, é essa mensagem. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quer dizer, se atentem, povo de Deus, se atentem para isso, principalmente vocês católicos. Não estamos xingando vocês, não estamos executando vocês, e sim tentar abrir os vossos olhos para que possam enxergar a verdade e sair dessa mentira, sair dessa denominação que expôs no mundo a mentira, dogmas, doutrinas falsas, que eles colocam a Bíblia Sagrada como terceiro escalão. E eu comparo isso como em Ezequiel capítulo 8 e 9, que a arca de Deus, que os sacerdotes carregavam durante as batalhas dos israelitas, estava jogada ao norte, estava jogada ali sozinha. E os príncipes do reino, os magistrados, os que diziam-se santos para o povo, para o povo seguir o exemplo deles, os sacerdotes ficavam dentro do templo de Salomão adorando a Baal, a Será, deuses que eram adorados no Egito, quer dizer, cabeça de sapo, e a arca de Deus, que é a verdade, que a lei de Deus é a verdade ali, que salva, deixada de lado, abandonada ao norte, virada para o norte, abandonada.
Para mim é a mesma coisa o que a Igreja Católica Apostólica faz. A Igreja Católica Apostólica Romana faz. Primeiro é o clero, segundo é a tradição e terceiro é a Bíblia Sagrada, que eles colocam em ordem profética ali, em ordem aleatória. Quer dizer, não é Ezequiel capítulo 8 e 9? Apocalipse 14 e 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Exatamente. Que guardam os mandamentos. Apocalipse capítulo 13, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não a imagem falasse, e não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quer dizer, que é os Estados Unidos da América. Isso aqui é Apocalipse 13, 15. Que será a besta que subiu da terra. É os Estados Unidos da América, que está passo a passo implantando o decreto dominical. As evidências estão claras cada dia mais. As pessoas falam, mas como? Eu converso com as pessoas e elas falam, imagina, aonde você vê isso? Eu vejo no YouTube sites americanos relatando o que os governantes fazem. Passo a passo que eles estão indo, implantando decretos para que o decreto dominical chegue, que o dia de domingo, para ser guardado, está chegando. Eles vão obrigar as pessoas a guardar o domingo. Os que guardarem domingo vão poder comprar e vender. Os que não aceitarem o domingo não vão poder comprar e vender. Então, quer dizer, é vocês verem evidências do que está acontecendo. E as pessoas ficam de boca aberta ao saber disso. Que elas não sabiam disso. É se atentar mais às notícias. É se atentar mais em saber da profecia. Daniel capítulo 3, verso 11. E qualquer que não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Exatamente. Muitos comparam Daniel 3 com Apocalipse 13, 15. Que ali 3 amigos de Daniel foram obrigados a adorar a imagem que Nabucodonosor levantou. Que num capítulo antes, no capítulo 2, foi mostrado para ele a estátua que ele sonhou e que Daniel interpretou, que ele era apenas a cabeça de ouro na estátua, e que depois viria outro reino. E passou os anos depois, ele fez uma estátua inteira de ouro, que simbolizava a cabeça de ouro na estátua, que ele sonhou. Mas ele fez inteira de ouro. Ali era apenas a cabeça. Ele fez a estátua inteira de ouro. E ele se esqueceu que a Babilônia seria derrotada. Mas ele implantou essa estátua para dizer que a Babilônia seria eterna. E os amigos de Daniel não se prostraram. Por isso foram para a fornalha ardente. Daniel 6 e 7. Estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus, ou qualquer homem a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Quer dizer, todo cristão como se diz, passa por uma prova, é provado, que prova a sua fé. É aprovado da fé. Ali, no capítulo 3, é os amigos de Daniel. Agora, no capítulo 6, é o próprio Daniel que passa por essa prova.
Ali, os amigos foram provados a prostrar-se à imagem. E não prostraram em fogo para a fornalha, e foram para a fornalha ardente. E foram salvos, porque a fé deles os salvou. E Daniel também foi salvo pela sua fé. Ele acreditou que Deus o salvaria, que Deus fizesse a vontade de salvar e não salvar. Se fosse da vontade de Deus, isso é fé. Isso é ter fé. Que seja da tua vontade, Senhor. Se for para nos salvar, para mim salvar, se for para me salvar ou para não me salvar. Quer dizer, isso é ter fé. E acreditar. A lei moral de Deus pode ser alterada ou revogada? Jamais. A lei de Deus é única. Se ele implantou aquela lei, ficará para a eternidade. Salmos capítulo 89, verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Exatamente. Deus não muda. O que ele falou, o que ele implantou, é eterno. Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. O caráter de Deus refletido em sua lei. Deus é. Lucas capítulo 18, verso 19. Isaías capítulo 5, verso 16. Vamos, eu vou ler para vocês cada versículo aí. Lucas 18, verso 19. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Vamos lá para Isaías. Isaías capítulo 5 e o verso 16. Isaías capítulo 5 e o verso 16. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus o Santo é santificado em justiça. Deuteronômio, um pouco mais atrás. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Lá no finalzinho de Deuteronômio. Verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Vamos para Mateus capítulo 5, verso 48. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Exatamente. Vamos lá para a lei agora. E no meio de Deus e a lei é bom, santo, justo, perfeito e amor. Vamos para Romanos. Romanos fica depois. Romanos fica depois de átomos. Romanos capítulo 7, verso 12.
porque conseguinte a lei é santa, e o mandamento santo e justo é bom. Continuar em Romanos 13:10, o último, e depois vamos para Salmos. Romanos capítulo 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Salmos capítulo 19 e o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aos simplices. Primeiro João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Exatamente. Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Que se não fosse posto os 10 mandamentos, se Deus não mostrasse para Moisés, lá no Monte Sinai, que Moisés escreveria na tábua, que Deus escreveria na tábua, e que Moisés apresentasse os 10 mandamentos, como nós saberíamos que existiria os 10 mandamentos? Como que nós saberíamos que não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não dizer o nome de Deus em vão, não guardar o sábado, não adorar a Deus, não terás outros deuses diante de mim. É para não adorar outro Deus e não de ficar ajoelhado diante de uma imagem. Quer dizer, como que a gente saberia? Entendeu? Como Paulo está dizendo aqui. No livro US News e World Reporter, lá no site americano, né? Relata, um jovem de 18 anos, em média, testemunhou 200 mil atos de violência, incluindo 40 mil homicídios na televisão. Quer dizer, é os filmes que você assiste, é os desenhos que as crianças de hoje assistem, que são os desenhos da época de mim, os que viveram, que foram crianças ali no começo dos anos 90, assistiam desenhos, mesmo que tinham mensagens subliminares, a gente não sabia. Eram saudáveis os desenhos. Tinham, acho que, poucas mensagens subliminares. Agora, hoje, os desenhos animados, os filmes, séries, estão contaminados com isso. De violência, homicídio, as palavras que os atores predizem é você não adorar a Deus, e sim adorar a Satanás, de você aceitar a doutrina de Satanás e não de Deus. Quer dizer, é isso que está acontecendo, povo de Deus. É isso que a televisão passa para você hoje. Discórdia entre as famílias, principalmente as novelas que passam nas redes Globo, Record, SBT, que seja, todas as mídias. Atos de violência, discórdia entre a família, briga entre a família. Mostra o irmão matando outro irmão, o filho matando a mãe. Aonde nós vamos parar com isso, povo de Deus? Aonde nós vamos parar ficar assistindo isso? E tem esse site aí, ó, ashleymadison.com, que levam
homens a trair a mulher, que combinam com as prostitutas programas e endereços que elas onde estão, para que ele possa ir e se prostituir com ela. Mulheres atraindo outras mulheres e homens atraindo os outros homens. Tem de tudo nesse site. Então, quer dizer, aonde a gente vai chegar com isso? Estamos vivendo no tempo de Sodoma e Gomorra. Jesus cumpriu os 10 mandamentos? Sim, cumpriu. Ele mesmo falou, não vim revogar a lei, e sim cumprir. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isaías capítulo 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, aí diz tudo, que nós somos alma mortal. Os 10 mandamentos ainda se aplicam ao Novo Testamento cristão? Sim. Velho Testamento e Novo Testamento são os mesmos. Mateus capítulo 19, verso 17. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quer dizer, é o mesmo. E Jesus declara em João capítulo 14, verso 15, se me amás, guardareis os meus mandamentos. Apocalipse 22, 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Exatamente. Aí a pergunta, como é possível cumprir os mandamentos? É você ler os 10 mandamentos e não praticar o que está... você não ser ao contrário o que ali está dizendo. Você ir lá e matar. Você ir lá e adulterar. Você vai lá e rouba. Você ir lá e cobiça a casa do próximo. Você ir lá e cobiça a mulher do próximo. Você está fazendo ao contrário do que Deus pôs lá nos 10 mandamentos. Então, você não adulterando, você não matando, você não roubando, você está cumprindo os 10 mandamentos e juntando-se a Deus e aceitando Deus em sua vida. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exatamente. Então, povo de Deus, esse foi a primeira parte da lei de Deus, a lei do Cordeiro. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!